Olá, boa noite, todos os seguidores do grupo Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui quarta-feira, 29 de julho, 20 horas. Vamos apresentar a segunda parte da nossa live, As Mulheres de Hitler. Oi, Joaquina, seja bem-vinda. Gorete Gugel, Arthur Keschner, Paulo Máximo. Oi, Joaquina, boa noite. Vamos receber primeiro as pessoas, como a gente faz sempre, e em seguida a gente vai começar. Oi, Nádia, seja bem-vinda. Então, hoje é a segunda parte da live, As Mulheres de Hitler. É um tema super interessante, que vale a pena a gente debater em duas sessões, porque há muita coisa a se falar. Jairo Kuzinski, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês. Vamos lá. Na segunda parte da live, As Mulheres de Hitler. Espera mais um pouquinho. Vamos falar, antes de começar, do nosso plano para sábado. No sábado, às 16 horas, a gente vai estar entrevistando numa live o Marcos Vinícius Neves. Ele é professor universitário, autor do livro Os Soldados da Borracha, tá? O episódio que ficou conhecido com esse mesmo nome no Brasil, onde eles iam trabalhar na região norte para o governo, para cultivar a borracha, nesse esforço de guerra que o Brasil ia participar. Então, 16 horas, sábado, Os Soldados da Borracha com o Marcos Vinícius Neves, tá certo? A Souza K entrou, seja bem-vinda também. Vamos lá, primeiro no dia 18, pessoal, também já marcada, nós vamos falar sobre Hitler, um enigma, com um psiquiatra de São Paulo, tá certo? Eu vou dar mais detalhes depois para vocês. Mônica, seja bem-vinda, Mônica. E vamos então, um grande abraço, Arthur. Vamos então recepcionando as pessoas e lembrando que as nossas lives sempre, pessoal, são muito interativas, tá? Eu faço questão de dar espaço para que vocês falem, para que vocês conversem, troquem ideias, façam perguntas, colocações, porque é assim que o aprendizado acontece, tá certo? Jacinta, seja bem-vinda, tá? Quem mais? Já temos um bom grupo, vamos já começar. Ok? Então, duas programações já engatilhadas. No sábado, Os Soldados da Borracha, e no dia 18 de agosto, o psiquiatra que vai falar sobre Hitler, um enigma, tá? Baseado nos livros A Mente de Hitler. Aí, Nádia, seja bem-vinda. Vamos lá começar devagarinho? E aí, enquanto isso, o pessoal vai chegando, para privilegiar quem foi pontual, né? Eu gosto sempre de fazer isso. Ok, nós na semana passada, na quarta-feira da semana passada, mais exatamente, nós falamos sobre 3 mulheres que fizeram parte do universo de Hitler, tá? E por que a gente escolheu esse tema das mulheres de Hitler? Porque a relação de Hitler com os outros seres humanos, sendo mais exato, né, era muito complicada. Hitler era uma pessoa extremamente ególatra, egocêntrica, com alguns ódios, alguns ressentimentos pessoais, e ele tinha muita dificuldade em se relacionar com os outros. Digamos assim, se eu fosse adaptar um ditadozinho que tem hoje no nosso linguajar, eu diria que Hitler era bom no atacado, mas era péssimo no varejo. O que é isso? No atacado, onde ele tinha que falar para as pessoas, onde ele não via ninguém. Ele via uma multidão, mas ao mesmo tempo não via ninguém especificamente. Ele se dava bem, porque ele tinha essa habilidade da oratória. Mas no varejo, ou seja, nos pequenos relacionamentos pessoais do dia a dia, ele era muito ruim, né? Ele tinha uma série de ódios e ressentimentos pessoais, traumas, enfim, um bocado de coisa que o fazia se relacionar muito
precariamente com as pessoas ao seu redor, ok? Gu Saraiva entrou, a Lia de Castro, minha prima, em Salvador, a História em Casa. Aliás, pessoal, a História em Casa amanhã, às 19 horas, nós vamos estar numa live com o pessoal da História em Casa, tá? Onde vamos falar sobre o nosso livro, tá? O depoimento de como nós escrevemos nosso livro. Então, todo mundo amanhã, 19 horas, quinta-feira, dia 30 de julho, está presente aí prestigiando História em Casa, tá? Maurício Câmara, 88, entrou também, tá? Então, vamos lá. Com as mulheres, entretanto, Hitler tinha um relacionamento ainda mais complicado, né? Ele teve um pai espancador, um pai alcoólatra, que o rebaixava frequentemente na frente dos outros, que frequentemente o punia com agressões, tá? E que o diminuía na frente das pessoas. Então, ele tinha esse tipo de pai. Ao mesmo tempo, ele tinha uma mãe protetora, uma mãe frágil, uma mãe nova, muito mais nova que seu pai. Ele tinha ódio do seu pai, mas ao mesmo tempo se protegia junto da mãe. Esse caldo cultural, né, esse tipo de comportamento levou Hitler a ter essa dificuldade pessoal, tá certo? Opa, Vitor Medeiros entrou aí. O Vitor Medeiros é uma das nossas lives para a partir da próxima semana, tá, pessoal? Ele é piloto e vai falar sobre aviação na Segunda Guerra Mundial, ok? Seja bem-vindo, Vitor. Laurismar Maciel. É um grupo bem bom, viu? Então, essa era a mãe dele, tá? Clara Hitler. E a própria história dela já era uma coisa que deveria ter levado, de fato, inapelavelmente, a uma relação de Hitler com as outras pessoas insegura, muito insegura, tá? Então, os modelos construídos de relação afetiva, amor, paixão, relação filial, foram acompanhados de sintomas de instabilidade emocional, desigualdade nas relações, traição, vitimização, culpa, pulsão negativa, violência e, finalmente, morte. Hitler frequentemente lidou com a morte, tá, dos outros, a quem ele mandava matar com a maior naturalidade, tá certo? O Terceiro Reich, que seguia Hitler, tinha esse caráter patológico também, tinha essa relação muito frequente com a morte, tá? Havia também uma relação de poder, e essa relação de poder determinava a natureza e a intensidade dessas relações. O poder dava combustível para que as paixões se desenvolvessem e se tornassem intensas, baseadas em instintos, sem o crivo da racionalidade, do bom senso, da alteridade, que deveriam acompanhar qualquer projeto humano, tá? Inclusive as relações afetivas. Quando a gente pensa numa relação afetiva, a gente pensa assim, para que ela não seja destrutiva, ela deve superar a etapa da mera relação instintiva, né? É o que nos diferencia dos animais. O amor é pura alteridade. Nós só conseguimos amar a outras pessoas com base na alteridade. Senão ela será possessão física, possessão emocional, não é? Ela será uma relação muito mais que leva à pulsão da morte, aqui sugerindo os temas que Freud tocou na sua vida, né? Será uma pulsão de morte, de fatalidade, etc., do que uma pulsão de vida, que contemple as duas pessoas daquela relação. Ok? Davis entrou aí, seja bem-vindo, Davis. Então, a obsessão ideológica do nazismo completava esse quadro, né? Ele mascarava as patologias dos seus defensores, dos nazistas, né? Ele colocava os seres humanos em posição secundária na hierarquia da vida. A ideologia era muito mais importante nas relações das pessoas do nazismo, né, do que seus sentimentos mais nobres, tá? Uma relação afetiva no Terceiro Reich era baseada numa eugenia, que era a superioridade racial, a superioridade histórica, biológica e política desses nazistas.
não era uma relação igualitária, que gratificava as partes, que fazia com que as pessoas se sentissem vivas, atuantes, tendo sentido pleno de vida, ok? Então eram relações patológicas mesmo. Então Hitler veio de uma relação extremamente doentia, né, na sua família, e ele desenvolveu essa desigualdade na relação com as mulheres. Ele sentia frequentemente inclinação por mulheres muito mais novas do que ele, a quem ele pudesse dominar, assim como seu pai dominava sua mãe, 23 anos mais nova. Então a vida toda ele se deparava com essa dicotomia presente entre a figura do pai alcoólatra e espancador e a figura quase angelical e sofredora da mãe. Tá? Como consequência, ele tinha dificuldade de se aproximar de uma forma adulta das mulheres, madura. Né? Ele mantinha relacionamentos platônicos com algumas delas. A gente vai ver na história. Stephanie foi o primeiro caso, quando ele era jovem. E a Stephanie, muito depois, quando foi entrevistada, já viva depois da Segunda Guerra, ela disse, olha, ele nunca sequer falou comigo. E eu nem me lembro dele. Era uma relação platônica. Depois, Henriette Hoffmann, depois casada com o Baldo von Schirach, da liderança da juventude hitlerista, né? Ele assediou, ele tinha 40 anos, ela tinha apenas 15, e ele tentou beijá-la, tá? E ela recuou, né? Ela recusou. A Maria Reiter, com quem ele teve um rápido romance, ela tinha 16 anos e ele tinha 37. A Geli Haubal, talvez o grande amor da vida dele, era a sobrinha dele, filha da Angela, né? 19 anos mais jovem, cujo relacionamento fantasioso e trágico ficou conhecido. A gente falou disso na quarta-feira passada. Ela se suicidou, né? Porque ele não permitia que ela tivesse algum namorado, tá? E por causa dessa pressão ela acabou se suicidando. E Eva Braun, finalmente, 23 anos mais nova, que acabou morrendo com ele no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Além disso, dessas mais novas, há outras. A Ellen Hafstangel, para quem ele se declarou em 24, ela já era casada quando ele se declarou para ela. E aí, o que foi que aconteceu? Ele disse que era apaixonado por ela, esperou a saída do marido dela. Quando ele foi pegar um táxi para que ele, Hitler, voltasse para casa, ele se declarou a ela. Ela ficou chocada com aquilo, né? E aí, claro, contou para o marido assim que ele chegou. Aí ele disse, olha, não se preocupe, não tem nenhum desejo erótico e afetivo nesse ato. Isso é uma outra forma de paixão, é a paixão de se exibir. Ele é um dramalhão, ele é um dramático, um ator, né? E aí ela mesma passou depois a considerar Hitler como um organicamente impotente, um neutro absoluto. Tá? Essa era a impressão que causava a muita gente. Leni Riefenstahl, a famosa cineasta que fez filmes épicos, né? E aí ele tentou se insinuar para ela e ela recuou, delicadamente recuou, porque ela era uma mulher muito independente, né? E ela não queria se envolver com um romance, principalmente com Hitler, né? Embora o admirasse. E Eunice Mitford, que foi a inglesa apaixonada tanto pelo Hitler como por sua ideologia. A gente viu na quarta-feira passada o romance que aconteceu entre um romance platônico, claro, entre Hitler e Eunice Mitford. Aqui nós estamos vendo Peraí, eu vou mostrar outra aqui. A Geli Haubal, essa é a Geli Haubal, que era 23 anos mais nova do que ele, tá? Sua sobrinha, que se suicidou. E aqui, pessoal, fazer um parêntese. Olha aqui, minha sobrinha de Londres, que vivia me prometendo que iria estar presente, nunca veio. E agora ela está aí. Ó, Ale Moitas, um beijo do seu querido tio Eleazar, tá? Ela mora em Londres. A Mônica perguntou, isso tudo explica a maldade dos nazistas? Não, é claro que não. Tem mais outros componentes, tá? Londres presente, Ale Moitas, orgulho de você, tio querido. Obrigado, Ale, e orgulho de ser seu tio.
Denise, guia de turismo, entrou. A Fatinha entrou também. Tá? Vamos mais adiante. A gente falou de três, então. De três pessoas, três mulheres que fizeram parte do universo do Hitler. Tá? Nós falamos primeiro de Clara Hitler, sua mãe. Não vamos poder repetir, porque senão vai ficar muito longo. Depois nós falamos de Winfried Wagner, que é esta aqui. Ok. Ela era nora do cantor, aliás, cantor não, aquele músico, né, clássico Richard Wagner, que era antissemita e Hitler não conheceu, né? Só depois de que ele estava morto é que Hitler passou a frequentar a casa dos Wagner, tá? E também foi uma relação complicada, as pessoas perguntavam a ela viúva, se ela era apaixonada por ele, e ela dizia que não, mas o ajudava. Era a forma que Hitler conseguiu se entronizar, se introduzir, digamos, no meio aristocrático alemão, no meio artístico alemão, tá certo? Tomás, parabéns aí o Tomás pela vitória do Ceará ontem, ganhou do meu leão, mas é assim mesmo, né? Um dia é da caça, outro é do caçador, né? A Cássia Cavalcante Muniz entrou também. A Cássia, eu acho que é aqui do nosso prédio, não é isso? Seja bem-vinda, Cássia. Bem, então, por último, nós vimos na quarta-feira passada Geli Haubal, que era sua sobrinha. Certamente foi a maior paixão da vida dele. Ele, inclusive, reconheceu depois disso, mandou fazer um busto dela e colocou no seu apartamento, colocava flores frequentemente, tá? E ele, com isso, ele se justificou que não podia mais se unir a mulher nenhuma, porque Geli Haubal tinha roubado seu coração um dia e ele não mais se apaixonaria por mulher nenhuma. Na verdade, Hitler era um grande ator, né? E ele fazia isso frequentemente. Dizia que estava apaixonado, depois dizia que mais não, fulano de tal era a maior paixão, depois não era mais. É assim um jogo que ele fazia, né, para se tornar uma pessoa mais, digamos assim, mais famosa, mais célebre, etc. Né? Na primeira mulher que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de Eunice Mitford. A Eunice Mitford era a quarta filha de uma família inglesa de 7 irmãos, tá? Ela dividia o quarto com a irmã Jéssica, eram 2 mulheres, e ela de repente começou a se apaixonar pelo nazismo. Ela ouvia falar muito de Hitler, né? Do outro lado do oceano, do outro lado do Canal da Mancha, né? Eles moravam na ilha, na Inglaterra, e ela começou a se apaixonar pelo nazismo, por aquele grande frisson que o nazismo causava nas pessoas. Era de fato uma coisa pretensamente supostamente muito revolucionária. Iria mudar o mundo, tá? E era por isso que as pessoas se sentiam apaixonadas por essa figura do nazismo. A Souza K diz, a única paixão dele era a guerra. Era a Alemanha, né? Era a Alemanha e depois a guerra. Ele dizia que não podia se juntar com mulher nenhuma, porque a Alemanha era a mulher da vida dele, né? Bem, a Fatinha está dizendo que está travando. Pessoal, está travando para vocês? Ou não? Tá ok? Som e imagem estão ok? Então, vamos lá. Continuando com a Eunice Mitford. Bem, ela tinha retrato do Mussolini e do Hitler no seu quarto, tá? E depois ela resolveu se mudar para Munique, porque Hitler vivia em Munique, né? A Mônica está dizendo que não. A Cássia não é do prédio aqui. Ok, Cássia. Tá todo mundo ok, tá todo mundo. Fecha, entra de novo, tá dizendo para Fatinha. Jacinta tá ok, a Lia tá ok. Ok. Então vamos lá. Então ela se tornou, mudando-se para Munique, ela montou uma estratégia, né, de estar mais próximo a Hitler. Então, um dia ela começou a frequentar
o mesmo restaurante que Hitler frequentava, né, na hora do almoço. Frequentemente o seu almoço se dava entre 2 e 3 da tarde. Tá? E esse restaurante, inclusive, o nosso pessoal que viajou no ano passado com a gente para visitar os lugares da Segunda Guerra conheceu. Nós jantamos lá. Lembra, Jacinta? Osteria Bavária é o nome do restaurante. A Raquel Gadelha entrou aí. A Fatinha disse que deu certo. Beleza. Então, o restaurante Osteria Bavária era o restaurante que Rita frequentava naquela época. Quem quisesse encontrar com Rita, encontraria lá naquele restaurante, frequentemente. E ela ia lá para, digamos assim, se aproximar dele, para o conhecer. Né? E um dia, de fato, ela o conheceu. Olha, o Arthur está dizendo que quer divulgar o canal dele no YouTube, que é a história audiovisual da Segunda Guerra Mundial. Estou aos poucos postando todo o meu acervo de documentário. Beleza, Arthur. Já está divulgado aí, todo mundo já sabe. História audiovisual da Segunda Guerra Mundial. Então, a Eunice Mitford, ela disse assim para a irmã dela, escreveu para a irmã dela e disse: ontem foi o dia mais lindo e maravilhoso da minha vida. Como sempre, fui almoçar no Osteria, né? E me sentei à mesinha perto da estufa que você conhece. Lá pelas 3 horas, quando acabei de comer, o Führer chegou com seu bonito Trenchcoat, né, o casaco, aquele casaco bonito alemão, né, e foi para a mesa do canto com outros 2 homens. O dono do restaurante se aproximou e disse: o Führer gostaria de conversar muito com a senhora. Eu me levantei e fui à sua mesa. Ele me ofereceu um lugar ao seu lado. Hitler fez então a dedicatória num pedaço de papel. Lembrança da Alemanha e de Adolf Hitler. Você pode imaginar como é que eu estou me sentindo. Fiquei tão contente que tive vontade de morrer. Acho que sou a garota mais feliz do mundo. Então ela ficou completamente, também uma paixão platônica, né, à distância. E então eles viviam esse relacionamento assim que não chegava às vias de fato, né? Ela passou a escrever para jornais nazistas e fascistas, a ser convidada com frequência à Osteria Bavária quando Hitler e sua comitiva estavam presentes. O dono do restaurante fazia questão que ela estivesse presente também. Tá? Mandou pintar suástica no seu carro esporte, que foi presente do seu pai. Colocava toda noite uma fotografia autografada de Hitler na cama. Então fazia uma prece em voz alta ao Deus Pai Hitler. Tá? No fim da oração, erguia o braço na saudação nazista. Okay? Conseguiu convencer os pais a fazerem uma viagem à Alemanha, onde se encontraram com Hitler, que colocou um veículo Mercedes com motoristas para que eles percorressem o país. Olha aí, passando por aqui, a Tachidelec Viagens. Sejam bem-vindos, todos da Tachidelec Viagens, a nossa agência preferida de viagens. Viajamos com eles no ano passado para os lugares da Segunda Guerra Mundial. Ruth Almeida entrou aí e a K. Souza diz assim: poxa, ela meio que arquitetou se encontrar com Hitler, até se mudou para Munique. É verdade, é verdade. Professora Nanda Mota entrou. Seja bem-vinda, professora. Cláudia Castilho Monteiro entrou. Seja bem-vinda, Cláudia. Bem, olha a beleza estonteante dessa mulher, Eunice Mitford. Aliás, se tem uma coisa que eu posso dizer de Hitler, ele tinha muitas fraquezas, muitas falhas, muitos defeitos. Tá? Mas certamente bom gosto não era um defeito dele. Tá? Não era um defeito que Hitler tinha. Tá? Então, ela convenceu os pais a ficar mais tempo lá, ficou bastante tempo a mais. Havia comentários que ela era amante de Hitler e até teve um filho dele. Mas, de maneira geral, os escritores dizem que isso não aconteceu. Tá? Agora, o serviço secreto nazista desconfiava dela, achando que ela fosse uma agente britânica, e mandou investigar a vida dela.
Porque, olha, uma mulher que era uma mulher bonita, de uma família rica, querer chegar perto de Hitler, insistir para estar perto dele, o serviço secreto nazista, muito desconfiado sempre foi, né, resolveu investigar a vida dela. Olha aí, viagens temáticas pelos cenários da segunda GM com os especialistas Eleazar e Goretti, né? Com o Tachir Delec Viagens. Se você quer viajar para a Europa ou qualquer lugar do mundo, vá com a Tachir Delec e você se dará bem. Ela sofria de depressão, tá certo? No dia, vocês sabem que no dia 2 de setembro, né? A Inglaterra entrou aliás, no dia 3 de setembro, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. E Hitler tomou a decisão de não mais vê-la, né? Por ela ser inglesa. Porque ele achava que não ia pegar bem, né? Era um procedimento padrão da parte de Hitler, né? Ele afastasse de quem não lhe trazia benefício. Hitler nesse aspecto, era muito inteligente politicamente. Ele se afastava em quem não trouxesse alguma coisa para ele, tá? Então, por causa disso, ela teve um pico depressivo, foi ao English Garden, que a gente foi lá, que o nosso grupo foi lá visitar, em Munique, no English Garden, tirou uma pequena pistola da bolsa e atirou na têmpora direita, tá? A bala se alojou na parte interna do crânio, mas não a matou. A radiografia que fez depois revelou ser impossível extrair a bala. Ela ficou em estado de semiconsciência o resto da vida, tá? Horas estava em consciência, ora ficava em estado de inconsciência, tá? E a K. Souza pergunta assim: todas essas mulheres tinham traços da raça ariana? Eram loiras de olhos azuis? Nem todas, tá? Nem todas. Por exemplo, a Gelly Halbal, a sobrinha dele, não tinha traços arianos, tá? Mas, de fato, o restante tinha esses traços, tá? Eu diria que Hitler simbolizava para si a Alemanha como uma mulher loira dos olhos azuis. Então, ele procurava, claro, uma mulher com esses traços, ok? Então, nós acabamos de falar de Eunice Mitford, a inglesa que ficou conhecida como a nazistinha, como chamavam, tá? Aliás, pessoal, é interessante, nós estamos usando esses dois livros, tá? Todas as Mulheres de Hitler, esse é o mais importante que nós usamos, mas esse também é muito bom, As Mulheres do Nazismo. Foram os dois livros que nós utilizamos para essa nossa live, ok? Meire Elias entrou, seja bem-vinda. É possível que Hitler tenha visitado apenas uma vez depois do episódio, depois da tentativa de suicídio. Em 1939, ela foi levada secretamente à estação central de Munique e de lá para a Suíça, que era um país neutro. As narrativas históricas não falam sobre quem fez o transporte até lá. De lá ela foi para a Inglaterra em um vagão e depois em uma balsa para atravessar o Canal da Mancha, né? Pagos pela família. Tá? Em 48, ela faleceu após o deslocamento da bala no crânio ou foi uma meningite causada pela bala. A história não é precisa a esse respeito. Não conta, não dá, digamos assim, uma certeza absoluta. Tá? A Francisca, Francisca, faz algum tempo que eu não lhe vejo. Boa noite, Meire. Então, falamos da Eunice Mitford. E agora nós vamos falar sobre uma mulher que foi uma mulher marcante no nazismo. Tá? Essa mulher se chama Leni Riefenstahl. Ok? É a cineasta, a autora do documentário O Triunfo da Vontade, a cineasta que praticamente trabalhou junto com Goebbels para arquitetar, para estruturar toda a visão do nazismo e de Hitler, que fez toda essa propaganda que fez as pessoas se apaixonarem por esse nazismo, por esse Hitler e por essa Alemanha. Ok? Leni Riefenstahl
era estava entre as mulheres que mais transitaram no círculo mais chegado de Hitler, tá? Nenhuma dessas mulheres que frequentou era tão contraditória e nenhuma dividiu tantas opiniões quanto ela. Por quê? Ela fez esse filme, O Triunfo da Vontade, inclusive eu recomendo a vocês verem. É um filme sem diálogos, tem algumas vozes, né? As pessoas falando, etc. Mas não tem diálogos. É um filme praticamente de imagens, mas belíssimo, considerado um dos filmes, documentários mais perfeitos já feitos na história da cinematografia mundial, até hoje. Tá? Então a relação com os homens era marcada pelo comportamento dos seus pais. A mãe dela era uma mulher fantástica, mas ela se tornou escrava do meu pai. Ela dizendo, né? Quantas mulheres hoje não são assim, né? Que rejeitam a figura passiva da mãe diante de um pai possessivo, um pai dominador, né? Eu conheço muitas mulheres que se queixam disso. Então ela considerava a mãe dela uma mulher fantástica, mas que enfim teve que se desdobrar nas tarefas domésticas, enquanto seu pai era um homem mais livre. Ela se tornou então escrava dele. Ela conheceu o Hitler quando ela foi assistir um comício dele lá no Palácio dos Esportes de Berlim. E ela disse o seguinte: curiosamente, eu tive, no mesmo instante que eu vi o Hitler, né, uma visão quase apocalíptica que eu nunca pude esquecer. Para mim, foi como se a superfície da Terra se tivesse se alargado e um tremendo jorro d'água tocou o céu e fez a Terra tremer. Junto com a multidão, Leni foi colhida por um turbilhão irreversível e se deixou levar. Tá? Então, a Leni, ela ficou extasiada, né? Ficou extasiada com a figura carismática que de fato era o Hitler, ok? Olha aqui a Meire, a Francisca, a Nádia diz, essa live é especial. Tem até indicação de livros. Uau, você é um historiador mesmo. Eu sou amador, né, Nádia? Mas procuro fazer a coisa bem feita. Depois de um contato por carta, né, Hitler a convidou para um encontro na cidade onde ele estava. Depois do jantar, houve um passeio na praia e ele tentou então abraçá-la. Tá? Ela o afastou com delicadeza e ele mesmo disse, quando percebeu que ela era um jogo, Hitler fazia um jogo com as mulheres, né? E aí ele disse, não, eu não posso amar mulher nenhuma enquanto não tiver concluído a minha obra. Né? Ele se achava o salvador da Alemanha. O Luiz Mafrense entrou aí, a Luane Gadelha entrou, a Francisca, entrei um pouquinho atrasada, pode repetir o nome da personagem? Leni Riefenstahl. Ok? Uma mulher extremamente bela, inteligente e independente. E aí, ela entendeu, né, que ela não podia se envolver com Hitler. Ela foi extremamente inteligente porque ela disse que ia perder a independência. Mas ela começou a ser frequentemente convidada às recepções. Um dia, no seu próprio apartamento, junto com o Führer e o fotógrafo Heinrich Hoffmann, discutindo sobre o documentário que ia acontecer, ele viu anotações dela no livro dele, Mein Kampf, que tinha na cabeceira dela. E havia algumas críticas, do tipo assim, não concordo com isso, verdade, não, isso não pode ser. Né? E aí Rita disse, eu percebo que a senhora fez algumas críticas, mas é natural, nós estamos diante de um artista. Né? E aí ele recebeu, não se sabe até onde, de uma forma favorável. Né? A Gorete Cugel está dizendo, era carismático, mas perverso, frio e indiferente. Ele só se aproximava das pessoas se houvesse um ganho em alguma coisa nessa aproximação. Certo? E aí a Leni disse, ela confessou depois nas suas memórias que ela não queria nada que ameaçasse a sua independência. Ela disse também que só soube dos campos de concentração depois da guerra. Ela afirmou, nós levávamos uma vida totalmente egocêntrica e talvez demasiado ocupados para se importar com outros seres humanos. Quer dizer,
ela reconheceu que os alemães foram egocêntricos, foram voltados para os seus próprios umbigos, né? E não perceberam o que estava se passando ao redor. Ok? Um dia, Goebbels pediu para recebê-los, né? Pediu para receber Hitler e pediu para receber a ele, né? E aí tomaram um vinho, etc, né? De repente, o Führer foi na frente, saiu, e aí Goebbels citou versos de Nietzsche, né? Como versos mais, digamos assim, mais sentimentais, mais afetivos, né? E de repente caiu aos pés de Leni Riefenstahl, né? Vocês perceberem como os nazistas tinham todos um comportamento muito parecido, eram dramáticos, eram atores, né? Ele se ajoelhou diante de mim, disse Leni nas suas memórias, né? E começou a soluçar, né? Desconcertado, eu fiquei olhando para ele. Mas quando me agarrou os tornozelos, eu perdi a paciência e lhe pedi para sair imediatamente. Eu tive certeza que ele nunca me perdoou a humilhação, tá? E de fato, ele nunca mais, embora valorizasse o nome dela junto ao Führer, né? Porque não podia fazer de outro jeito, mas nunca mais se aproximou dela, tá? Isso, pelo menos ela fez uma autocrítica, Mônica, exatamente. A Leni fez essa autocrítica. Um dia a Leni foi ao apartamento dele para conversar sobre os futuros trabalhos, né? Ele disse que queria lhe fazer uma confidência e lhe chamou para um quarto ao lado. Lhe mostrou um busto de uma mulher toda enfeitada de flores. Disse: essa moça é Gelly, minha sobrinha. Eu a amava muito. A única mulher com quem me casaria, mas o destino não quis, porque ela se suicidou. Mas pode-se também contabilizar isso aí como uma atitude teatral, tá certo? Um dia ela perguntou assim: você está apaixonado por Eunice Mitford, que era contemporâneo da Leni, né? E todos falavam disso, né? Ela disse: essa moça é muito atraente, mas eu nunca poderia amar uma estrangeira, por mais bela que fosse. Só poderei amar um alemão. Em suas memórias, ela contando, né, que ela tinha tanta sensibilidade estética que ela não conseguiria se apaixonar por Hitler, né? Ela encarava como um fenômeno que ela podia admirar, né, mas não amar. Nunca tive nada com ele. Ele chegou à conclusão de que rejeitava as ideias racistas, mas achava cortês, atenciosa, tinha um carisma, uma mágica atração, né, no sentido das ideias, né? Sim. A Mônica disse: será que o Goebbels estava flertando com a Leni? Ele era mulherengo. Muito. Bote mulherengo nisso, né? Muito. Provavelmente. Oi, a Miriam entrou aí. Miriam Ouça, na nossa palestrante um dia. A Kátia Montese também, Euclícia, Cristiane Lima. Sejam bem-vindos todos, né? Então, Leni era demasiada, digamos assim, sofisticada do ponto de vista estético para se apaixonar por um Hitler, que era uma figura excêntrica, às vezes até meio ridícula, né? E ela disse isso nas suas memórias. Depois da guerra, passou muito tempo com dificuldade de se restabelecer profissionalmente. Ela se sentiu caluniada e marginalizada. Ela processou cerca de 50 jornalistas por calúnia e difamação e ganhou a maioria dos processos, tá? Ela foi a última dessas personalidades do circuito do nazismo que morreram. Ela morreu em 2002, quer dizer, 18 anos, mas não faz tanto tempo assim, né? Em seu obituário foi dito que ela foi a última figura famosa da era nazista. Então, uma mulher marcante chamada Leni Riefenstahl. E por último, nós vamos falar de uma mulher que ficou com Hitler até a morte. E isso aí vocês vão adivinhar logo, né? Eva Braun. Ela nasceu em 1912 em Munique e ela conheceu o Hitler. Tá aqui ela. Era legitimamente ariana, não é? Não é isso? Ela conheceu o Hitler no estúdio onde ela trabalhava, do Heinrich Hoffmann, né, que era o fotógrafo especial de Hitler, em 1929.
Só depois de um ano, mais de um ano, ele começou a mostrar interesse por Eva, perguntando pela pequena Eva Braun, ou minha lindíssima sereia da loja de Hoffman. Né? No começo, Eva o achou velho e feio, né? E ele era, né? Era 23 anos mais velho. Mas depois começou a se impressionar porque ele estava começando a ficar famoso. Havia aí, digamos, uma atração muito mais baseada menos no caráter, né? Do que na riqueza, no poder, etc. Né? Ele interessado em ter alguém do seu lado para evitar as fofocas, os palavrórios, as insinuações, né? E ela porque estava junto do Führer da Alemanha. Né? De certo modo, o jeito peculiar daquele homem, que não permitia nenhuma proximidade, né? Ela correspondia ao estilo de vida superficial que a própria Eva cultivava. Não é? Quer dizer, ela também gostava de distância, gostava de ter liberdade. Sim, a Gorete Gugel disse, nunca mais pôde fazer filme, está se referindo a Leni Riefenstahl, tá? Passou a ser fotógrafo para sobreviver, exatamente. A Mônica diz, se o filme A Queda estiver correta, Eva Braun era sociável e alegre, de fato. Vocês podem ver alguns documentários no YouTube, ela era uma ginasta, ela é uma bailarina, ela fazia brincadeiras e fazia caretas, é isso mesmo, Mônica. Então, com a morte de Geli, a sobrinha de Hitler, ela tentou substituir a ela, usando o mesmo penteado, a vestir roupas parecidas e até reproduzir os seus modos. Tá? Como Hitler não queria uma nova exposição na imprensa e como na sociedade houve a morte de Geli Halbach, não, ele introduziu Eva Braun nos seus relacionamentos. Tá? Com uma forma de ter uma mulher perto dele. Né? Uma mulher bonita e jovem. Tá? A K. Souza diz, muitos documentários dizem que Eva era sua amante, mas nunca entendi essa colocação. Seria mais viável dizer que ela era uma namorada secreta. Era amante, era namorada secreta, ninguém sabe o que rolava entre os dois, sabe? Até hoje não se sabe. Né? O Manel entrou aí, seja bem-vindo, Manel. Manel é nosso também ator de lives, e na outra semana ele vai estar presente com a gente, no outro sábado, não nesse agora. É verdade que Eva também tentou suicídio? Sim, exatamente, Joaquina. Vamos falar disso agora. Ela conseguia suscitar inveja, rancor e desprezo. Era uma pessoa comum, igual a milhões de outras, e do tipo que lia romances baratos, água com açúcar. Tá? Interessava-se por fofocas e por moda. Sabia tudo da intimidade das estrelas do cinema. O signo de cada uma, os vestidos que usava, por quem estavam apaixonadas. E alguns sonhos de princesa foram se realizando. Rita lhe comprou uma Mercedes, né? Joias, 2 cachorrinhos, com quais ela passou a se ocupar. Apesar dos presentes, ela não era feliz. Quando chegavam os convidados, ela sumia. Isso aí era o combinado entre eles. Né? E Rita também morria de medo que ela falasse alguma bobagem. Né? A visão de Rita sobre sua companheira era clara. Tem nesse livro aqui Todas as Mulheres de Hitler, tá certo? Todas as Mulheres de Hitler. Ele dizia assim, ele disse a Albert Speer, na presença dela, pessoal, olha bem, homem inteligente deve ter mulher primitiva e burra. Imagine o senhor se eu tivesse uma mulher que se intrometesse no meu trabalho. Então a contribuição de Eva se limitava à escolha dos filmes a serem exibidos à noite, tá? Embora Rita preferisse comédias, ela o convencia a assistir O Vento Levou, por exemplo. Não havia conversa propriamente, a atmosfera era tensa, ninguém se atrevia livremente na presença de Hitler. Ele se entregava aos seus monólogos, ele falava sozinho, né? Ou ficava calado, olhando fixamente o fogo da lareira. Por fim, entre 2 e 3 horas da madrugada, porque Rita dormia tarde e acordava tarde, né? Ele levantava-se e se despedia rígida e formalmente de Eva, assim como dos outros, e ela tratava de meu filho. Você já vai, meu filho, dormir, né? Só quando ele se retirava é que o ambiente na sala ficava um pouco mais relaxado, e as pessoas batiam papo, riam, sentindo-se como livres para fazer isso, tá? Então ele era uma pessoa que, digamos assim, intimidava as pessoas.
como as pessoas os consideravam como superior a elas, ele intimidava elas, tá? Mas o fato é que esta mulher permaneceu com ele até o fim, né? E no dia 29 de abril de 45, já no penúltimo dia do bunker de Hitler, eles se casaram. Finalmente, ele atendeu ao desejo dela de se casar. Dia 30 de abril, por volta das 4h30 da tarde, eles trancaram-se no escritório de Hitler e os dois se mataram. Ela tomou um comprimido, né, de ácido cianídrico, tá? E ele também tomou e depois atirou na própria têmpora, tá? Os corpos foram levados para o jardim do bunker, onde foram queimados. Se você acredita numa versão diferente, tudo bem, que ele fugiu para a Argentina, etc. Mas nós podemos, inclusive, fazer uma live sobre isso. Vamos pensar nisso? Então, terminamos de falar sobre as nossas 3 mulheres de hoje. Nós falamos sobre... Aliás, vamos falar de todas as 6, rapidamente, mostrando a foto delas. Essa é Clara Hitler, a mãe de Hitler. Tem os olhos deles, não é isso? Dele, azuis. Depois vem Geli Halbach, a sua sobrinha, que ele diz que era o maior amor da vida dela. Depois vem Winifred Wagner, a nora de Wagner, com quem Hitler se aproximou por causa dos grandes festivais de verão, tá? Lá em Bayreuth, a cidade da música clássica. E hoje nós falamos de Eunice Mitford, a inglesa nazista, que se suicidou. Aliás, se matou a longo prazo, né? Ela atirou, não conseguiu se matar, mas morreu depois. A cineasta Leni Riefenstahl, ok? Uma bela mulher, inteligente, independente, né? E por fim, Eva Braun, a que se matou, que ficou até o fim com ele e se matou no bunker. Ok, pessoal? Então, nós temos aí mais ou menos uns 13 minutos. Podemos ficar à disposição de colocações, perguntas, informações, complementos. Quem gostaria de fazer? Vamos lá? Adete Adriano. Ô, Adete, que prazer você estar aí. Um abraço no Adriano e nos seus netinhos. Joaquina, você sabe de algum relacionamento dele na França quando ele participou da Primeira Guerra Mundial? Sim. Nesse livro, ele fala dessa mulher, mas é uma coisa não muito clara, tá? Há até a história de que ele poderia ter um filho com ela, mas nunca se provou nada, tá? E as informações são desencontradas. A infelicidade queria companheira. Muita gente infeliz. Verdade, Mônica? Muita gente. Então, só reforçando isso para a resposta para Joaquina, sim, existe uma personagem francesa de uma cidade da Primeira Guerra Mundial que, inclusive, um filho que disse que era filho dele, tentou provar na justiça, mas nunca se conseguiu provar nada. Kátia Montese diz, só agradecer pelo aprendizado. Obrigado, Kátia. Espero que você tenha gostado. Lia, valeu. Lá de Salvador. Então estamos representados aí em Recife com a Joaquina, a Lia de Salvador, a Ale Moitas de Londres. Boa noite, Jacinta. A Jacinta agradeceu, disse boa noite. O homem que se dizia filho dele fez o DNA e não era. Exatamente, agora a Ético Gel está confirmando. Não confirmou pelo DNA. Para quem interessar, o Vitor Medeiros está dizendo. Para quem interessar, a Luz Azul de Leni Riefenstahl tem no YouTube. Ok, valeu, Vitor. A meia live, muito informativa. Ok, K. Souza. Muito bom como sempre. Valeu, Mônica. A Miriam Olsen, né, dizendo parabéns. Laurimar Maciel dizendo muito bom. Oh, que bom. Fico envaidecido. Fico muito gratificado por isso.
Muito bom todo aprendizado. Parabéns, Eleazar. Obrigado, Vitor Medeiros. Tachida Elec Viagem, gratidão. Excelente tema, live maravilhosa. Vamos pensar então para frente. Vamos fazer só uma pequena propaganda. Do nosso livro, né, pessoal? Nosso livro, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Quem quiser pode pedir a nós, tá? Nós podemos mandar via correio, chega na sua casa rápido, tá? Obrigado, Manuel, tá dizendo parabéns, obrigado. O nosso livro a gente pode mandar via correio, chega rapidamente na sua casa, mas se você não tiver condições de pelo correio, pode procurar as livrarias Cultura, Saraiva e Amazon, tá ok? Ideias para a live, tentativa de assassinar Hitler, a Mônica está dizendo. Aqui o nosso livro, a Gorete Gugel vai mostrar, ok? Um livro de 400 páginas, com fotos, muitas, 60 fotos, tá? Olha aqui. Bem estruturado, bem diagramado, dos lugares, com indicações, com nome de filmes, até nome de pratos típicos da região, como você vai chegar no lugar, quanto você vai pagar para entrar, enfim, é isso aqui. A gente conta a história passando pelos lugares. O Manel está pedindo sugestões aí para a minha próxima live, gente. Para o Manel, ok? Sim, com autógrafo. E ainda recebe autografado. A Nádia está dizendo live realmente especial. E você é muito didático. Oh, que bom. Muito obrigado, Nádia. Excelente o livro, a Mônica está dizendo. Bom, pessoal, então sábado, 16 horas, Os Soldados da Borracha, com o professor Marcos Vinícius Neves, do Acre. Ele mora no Acre. E ele escreveu esse livro, Soldados da Borracha, sobre a época da Segunda Guerra Mundial. Tá? 16 horas. Ok. Na outra semana... aliás, no dia 18 de maio está prevista uma live com o psiquiatra marido da Miriam Olsener, que está aqui, tá? E ele vai falar sobre Hitler, um enigma. Ele é psiquiatra e ele vai falar sobre a mente de Hitler, essas características psicológicas de Hitler, tá? Dia 18 de agosto, desculpem. A data é 18 de agosto. E 10 para a live. A reunião que se decidiu que iria acontecer... sim, a conferência de Vanzi. A conferência de Vanzi. Caçouza está dando a sugestão. Amanhã. Sim, amanhã, pessoal, a gente vai estar numa live às 19 horas no site, no blog História em Casa. É assim mesmo, História em Casa. Tá? Nós vamos ser entrevistados por causa do lançamento do nosso livro. Amanhã, 19 horas, História em Casa aqui no Instagram. Ok? Quinta-feira, dia 30 de julho. Então, quinta tem com a gente, no sábado com o professor Marcos Vinícius Neves e no dia 18 de agosto com o psiquiatra marido da Miriam Olsener. Ok? Temos um filme de um cearense sobre o Soldado da Borracha. Exatamente. Esse filme foi produzido... com o apoio desse livro, ok, Kátia? Parabéns, meu amigo, pela profundidade e leveza com que você trata do tema. Muito obrigado, Dete. Você sabe que nós somos, eu e Leta, somos admiradores de vocês também, não é? Vamos lá, pessoal, mais alguma coisa? Faltam 6 minutos. Já fizemos a propaganda do nosso livro, já fizemos a propaganda das próximas lives. Mais alguma coisa? Já temos boas sugestões aí, hein? Sobre a conferência de Vanzi, tá? Sobre os atentados. E temos também o Ronaldo, que não sei se está aí. O Ronaldo, do nosso grupo, sugeriu que a gente falasse sobre o bunker de Hitler. Ok? Então vamos num desses três, a gente vai concentrar para a próxima semana. E quem quiser dar sugestões aí para o Manel. O Manuel Almeida está precisando de sugestões para a live dele, que será passando esse sábado, próximo sábado, no outro sábado, ok? A Gorete Gugel Aleta está falando, companheira de viagem, amada Dete. Aliás, viu, pessoal,
A Det é uma das nossas companheiras mais marcantes. E eu digo por quê? Porque foi uma viagem na qual a gente resolveu que iria fazer o livro. E a gente precisava conhecer alguns lugares que faltavam. E a Det e o Adriano nos acompanharam. Valeu, Det. A Tashidelec está dizendo, ano que vem, 2 viagens especiais com acompanhamento de Eleazar e Gorete. Opa, ok? 2 viagens especiais aí. Quem quiser se informar, Tashidelec Viagens, como está escrito aí, entra lá no Google, descobre aí o endereço ou o telefone ou o e-mail, né? Ou por aqui mesmo, pelo Instagram, e pede informações a ele sobre isso. Mais alguma coisa, pessoal, para a gente encerrar? Normandia em junho e Rússia e Polônia em agosto. Olha aí. Ok? Então, Normandia em junho e Rússia e Polônia em agosto de 2021. Ok? Outra sugestão. Vitor Medeiros está dando a sugestão. A participação brasileira na segunda GM. Vitor, nós já fizemos essa live, mas podemos repetir. Viu? Podemos repetir porque muitas outras pessoas para poder falar sobre isso. Joaquina, a minha sugestão seria sobre a operação na Sicília e a campanha na Itália até Roma. Ótima sugestão. Então são 4 até agora. Ok? E acabando aqui eu vou anotar para não esquecer. Outra sugestão aí da Joaquina. A Vianini, Adriano Vianini entrou. Ok, Vitor? Então, pessoal, podemos encerrar? Todo mundo bem informado? Todo mundo já sabe o que vai acontecer nas próximas semanas? Tá aí, pronto. Anotem aí o telefone aí da Tashidelec, pessoal. Fica no Shopping Salinas. Anotem aí. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Foi uma viagem maravilhosa que a gente fez no ano passado. Viajamos para a Alemanha, né? Considerando Munique, Berlim, né? E foi Munique, Berlim. Agora esqueci a outra. E na República Tcheca, Praga. Ok? Foi uma viagem maravilhosa. Nós mergulhamos na Segunda Guerra Mundial e na história desses países. Tá? Valeu, Francisca. Muito show. Boa noite, gente, a todos. Ok, pessoal? Então vamos encerrar para a gente não perder a live. Então até amanhã na live História em Casa aqui no Instagram com a gente. 19 horas. Tá bom? E no sábado, 16 horas, com o professor Marcos Vinícius Neves. Best Garden, desculpe. Então, Munique, Best Garden e Berlim foi a nossa viagem do ano passado, junto com a República Tcheca. Valeu, Vitor, um abração, obrigado. Parabéns a todos aí. Então, tchau.